Você já parou para olhar para ela? A Lua. Toda noite ela tá lá, silenciosa, quase uma guardiã. A inspiração para músicos, poetas, casais. A gente olha para cima e sente uma calma, uma conexão com algo eterno. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem de paz é a maior mentira do nosso sistema solar? Que a Lua não é um presente que o universo nos deu. Ela é a cicatriz, o monumento que sobrou do dia mais violento que a Terra já enfrentou. Uma história que começa não com tranquilidade, mas com uma colisão tão brutal, tão apocalíptica que quase nos apagou antes mesmo da vida começar. Prepare-se, porque a história de como ganhamos nossa companheira noturna parece muito mais um filme de terror cósmico do que um poema. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar muito no tempo. Pense em 4,5 bilhões de anos atrás. O sistema solar não era o lugar organizado que vemos nos mapas. Era um canteiro de obras cósmico, caótico e violento. Planetas bebês, rochas gigantes e poeira voando para todo lado, numa dança perigosa. No meio disso tudo, estava a nossa prototerra, um mundo que a gente não reconheceria. Ela girava tão rápido que um dia durava só umas 6 horas. E sua superfície era uma paisagem infernal de rocha derretida. Mas ela não estava sozinha. Na mesma vizinhança orbital, outro planeta, do tamanho de Marte, estava se formando. Os cientistas deram a ele um nome: Theia. E o problema é que no trânsito caótico do sistema solar, duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar por muito tempo. O encontro delas estava marcado. Não foi uma batida de frente, como dois carros. Foi algo muito pior. Pense num tiro de raspão, mas em câmera lenta e com planetas. Theia, em sua órbita fatal, atingiu a Terra num ângulo, mergulhando profundamente sob a crosta primitiva. A energia liberada é algo que a mente humana mal consegue processar. É como explodir trilhões de bombas atômicas ao mesmo tempo. Em um instante, Theia se desintegrou por completo. Sua estrutura, seu núcleo de ferro, tudo foi vaporizado. E a Terra, o nosso planeta, foi transformado no inferno literal. A força do impacto fez a superfície inteira se liquefazer, transformando nosso mundo num oceano global de magma, brilhando com um calor branco e ofuscante no escuro do espaço. O nosso planeta estava literalmente sangrando rocha derretida. Theia tinha sumido, mas seus restos, misturados com trilhões de toneladas de rocha vaporizada do próprio manto da Terra, foram arremessados para o espaço. Por um tempo, nosso planeta deve ter ficado parecido com Saturno, uma terra ferida, brilhando como uma estrela, cercada por um anel denso e incandescente de destroços. Por muito tempo, os cientistas pensaram que esse anel demorou séculos, talvez milênios, para se juntar e formar a Lua. Mas simulações de supercomputador, feitas recentemente pela NASA, revelaram algo ainda mais impressionante. A gravidade agiu rápido, muito rápido. Em questão de horas, um pedaço gigantesco desse anel começou a se aglutinar, puxando mais e mais material. A Lua não se formou lentamente. Ela nasceu de uma vez, numa única e violenta explosão criativa. Imagine só. Algumas horas depois do impacto, já existia uma nova esfera no céu da Terra. Mas não era a Lua pálida e serena que conhecemos. Era um monstro, uma bola de magma puro, brilhando com um vermelho alaranjado intenso. E ela estava perto, perto demais, cerca de 15 vezes mais próxima do que está hoje. Se você estivesse na superfície da Terra naquela época, o que seria impossível, a Lua ocuparia uma porção gigantesca do céu. Uma presença intimidadora, assustadora. E essa proximidade tinha consequências brutais para o nosso planeta. A força gravitacional dela era simplesmente avassaladora.
Pense nas marés dos nossos oceanos hoje. Agora, imagine ondas não de metros, mas de centenas de metros de altura, varrendo a superfície de magma da Terra 2 vezes por dia. Uma força capaz de moldar a geologia de um planeta inteiro. Um planeta girando descontrolado, com marés de lava. Parece a receita para o desastre, o fim de qualquer chance de vida, certo? Mas aqui está a grande virada de roteiro da nossa história. Esse caos foi a nossa salvação. A atração gravitacional monstruosa da jovem Lua funcionou como um freio cósmico. Ela foi pouco a pouco diminuindo a velocidade da rotação da Terra. Foi essa dança gravitacional que transformou aqueles dias frenéticos de 6 horas nas 24 horas que estruturam a nossa vida. Mas o presente mais importante que ela nos deu não foi tempo, foi estabilidade. Um planeta sem uma lua grande como a nossa é como um peão bêbado, oscilando no espaço. A lua travou o nosso eixo de inclinação. Ela é a nossa âncora. É por causa dela que temos estações do ano previsíveis, um clima estável o suficiente para a vida florescer. Tudo isso soa como uma história fantástica, mas como os cientistas podem ter tanta certeza? A resposta estava nos esperando na Lua esse tempo todo. Entre 1969 e 1972, os astronautas das missões Apollo trouxeram para casa 382 quilos de rochas lunares. E quando geólogos analisaram essas rochas, eles encontraram a prova irrefutável, a arma do crime. Cada corpo no sistema solar tem uma assinatura química única, uma espécie de impressão digital de isótopos de oxigênio. Marte, Vênus, meteoritos, todos são diferentes. A expectativa era que a Lua, vinda de Theia, também fosse diferente. Mas não era. As rochas da Lua tinham exatamente a mesma assinatura isotópica que as rochas do manto da Terra. É como um teste de DNA que deu positivo. A Lua não é uma prima distante que foi adotada. Ela é filha direta da Terra. Osso do nosso osso, rocha da nossa rocha. Essa descoberta é de arrepiar. Aquele corpo celeste gigante, que nos deu estabilidade, dias mais longos e estações previsíveis, é feito de pedaços da nossa própria casa. Mas a história fica ainda melhor. Alguns cientistas acreditam que o impacto fez mais do que apenas criar a Lua e estabilizar a Terra. Theia, ao se chocar contra nós, pode ter sido o entregador cósmico de alguns dos ingredientes mais preciosos para a vida, como a água e compostos de carbono, estavam trancados dentro de sua estrutura. Pense nisso. O mesmo evento que quase nos destruiu pode ter sido o que plantou as sementes da vida em nosso planeta. Foi o acidente mais sortudo da história do universo. Uma catástrofe com um propósito que ninguém poderia prever. O caos absoluto, que no final gerou a ordem e a calma necessárias para que você e eu pudéssemos existir hoje. Então, hoje à noite, quando você olhar para cima e vir aquele disco prateado brilhando no céu, não veja apenas uma luz, não veja apenas a musa dos poetas. Veja o que ela realmente é, um monumento, o fantasma de Theia, a cicatriz eterna da Terra e a âncora gravitacional que nos mantém vivos e estáveis neste universo caótico. O nosso passado violento está pendurado ali todas as noites para nos lembrar. O acidente mais terrível da história do nosso planeta foi, por um milagre da física e do acaso, a nossa maior e mais improvável sorte. A calma que sentimos ao olhar para ela foi comprada com a violência mais extrema que se possa imaginar. A ciência não é só sobre fatos e números. É sobre as histórias que esses fatos contam. Histórias que transformam a maneira como vemos o nosso lugar no cosmos. Da próxima vez que alguém lhe disser que a Lua é apenas uma rocha, você saberá a verdade.
Ela é o nosso escudo, nossa âncora e a prova de que, às vezes, da violência mais inimaginável, pode nascer a mais bela e estável das criações. Obrigado por viajar conosco hoje. Se você gostou de desvendar mais este mistério do universo, siga nosso canal para mais histórias como esta. Até a próxima!